Deixa eu abrir minha câmera aqui. Bom, pessoal, prazer, primeiramente. Eu me chamo Fernanda, para quem não me conhece, e eu vou aqui fazer uma breve introdução de como que vai ser esse workshop de multiversionamento. Para quem participou do workshop passado, vai ser a mesma ideia, tá? Que a gente é para reforçar o conceito. Para quem não pôde participar, né, do workshop passado, a gente pode ter aí a gente está tendo esse momento justamente para vocês conseguirem participar, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o material que está um pouquinho travado. Beleza. Tá. Bom, pessoal, vocês já estão vendo minha tela? Sim. Ah, maravilha. Sim. Combinado. Bom, temos aqui algumas orientações para o workshop de hoje. Então, esse workshop ele visa apresentar às participantes, né, o funcionamento do multiversionamento, de como vai ser, das APIs de fase 1. São 3 APIs que vão ser multiversionadas, a de pessoas, a de previdência, referenciada a pension plan apenas, e capitalização. Como será o funcionamento no diretório, período de convivência, como vai ser essa questão de request, tá bom? E também sobre o motor de conformidade. Esse workshop ele vai ser apresentado pela Radian, que é o nosso fornecedor tanto do diretório quanto do motor de conformidade. E para garantir maior fluidez da apresentação, a gente solicita a todos os convidados para que anotem as suas dúvidas e guardem até o final para a gente fazer uma sessão dedicada a essas perguntas, tudo bem? Por fim, a gente, né, informa que esse é um workshop exclusivo a assuntos pertinentes ao multiversionamento. Caso tiverem outras perguntas, né, referente a outros pontos do Open Insurance, a gente pede para que ou mandem e-mail para a gente aqui do secretariado ou abram um chamado ali no Service Desk, tá bom? Só para a gente focar aqui no assunto principal, que é sobre multiversionamento, certo? Bom, a gente já está com o pessoal da Radian aqui. Se vocês quiserem começar, fiquem à vontade. Vocês conseguem compartilhar a tela? Vai ser gravado a apresentação? Sim, já está sendo gravada a apresentação, tá bom? Boa tarde, pessoal. Boa Compartilhar a tarde, tela aqui. Estou conseguindo me ouvir bem, né? Está um pouquinho baixinho, mas dá para te ouvir. Vamos lá, então. Sobre esse workshop de multiversionamento aqui, acho que já teve o primeiro workshop que foi apresentado ali pela Rage em conjunto com a Pierce, onde foi apresentado mais as especificações técnicas ali, a motivação do multiversionamento, né? Hoje eu vou estar apresentando um pouco mais dos impactos ali no diretório, nos testes automatizados e no motor de conformidade. Então, a gente vai mostrar basicamente o que mudou no diretório para o usuário mesmo, em questão da experiência ali na hora de adicionar uma API e como isso reflete também um pouco no motor de conformidade. Dando um pouco de contexto ali do problema e da solução, para as APIs de fase 1, então, esse multiversionamento ele surgiu basicamente em discussões ali de interoperabilidade entre Open Finance e Open Insurance. Então, temos casas que operam nos dois ecossistemas e mudanças requisitadas pelo Open Insurance não necessariamente são atendidas a tempo pelo Open Finance, por exemplo, e levam tempo para ter essa adequação no endpoint e nessas APIs. Então,
em discussão, foi solicitada uma solução para que duas versões minors possam estar publicadas no diretório e operando normalmente pelo participante. E aí, discutindo essa solução, foi estudado ali o benchmark do Consumer Data Rights, que é utilizado como se fosse o Open Finance da Austrália. E, fazendo esse estudo, foi definido a adequação dos headers ali nas chamadas de GET, por exemplo, da API, para terem o XV e o XVMIN nessas aquisições. Então, ao chamar ali a API com a versão minor, para saber qual minor estaria sendo suportada pelo usuário, estaria sendo utilizada no header a XVMIN e a XV. Então, diferentemente da major que a gente tem ali no próprio endpoint, qual é a major que está sendo utilizada, se é V1, V2 ou V3, na minor, pelo próprio endpoint, não é possível saber. Então, por isso foi adicionado ao header de requisição esses dois campos de XV e XVMIN. E aí, entrando um pouco mais em detalhes aqui de como é feito esse versionamento do próprio header. Perdão, tem uma dúvida? Fabrício, acho que você pode dar continuidade Isso. e a gente pega as dúvidas no final. Pode seguir. Isso, exatamente. Obrigada, Eric. Perfeito. Então, só dando continuidade aqui ao que está nas especificações, na aquisição do GET, então, vai ser enviado pela casa o XV e o XMIN-V, não sendo obrigatórios ali. Então, se é enviado o XV e o XMIN-V, são as duas versões que vão ser solicitadas na requisição. Então, o XV seria a versão máxima suportada e o XMIN-V seria a versão mínima. E aí, por exemplo, se a gente tem a versão 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, a XMIN-V seria 1.4.0 e a XV seria 1.6.0. E ali na resposta, o servidor retornaria a versão mais alta suportada pela API. Se o XMIN-V e o XV forem de mesmo valor, o XMIN-V vai ser desconsiderado e vai ser considerado só o XV, que é a versão mais alta. E se a casa não suporta nenhuma das versões requisitadas ali no header, ela retorna ali um 406 na hora que certo, na resposta. E aí, falando um pouco mais sobre a resposta do header, ao contrário do request, header do request, que não é obrigatório, na resposta ali, a gente vai ter o XV, que é obrigatório e é correspondente à versão mais alta suportada pela casa. E aí, última nota aqui, caso não seja enviado o header com o XV e o XVMIN, vai ser retornado o XV com a versão mais alta suportada. Então, refletindo ali no diretório do motor de conformidade, vão ser mantidos no motor os dois planos de teste referente a cada uma das versões. E no diretório também a gente vai ter a atualização do campo de adição das famílias de API. Então, na versão anterior, não era possível o cadastro de múltiplas versões minors. Então, se o usuário tentasse cadastrar uma versão minor, daria um erro ali no cadastro da API. E hoje, para evitar esse erro, principalmente em relação às APIs de dados abertos que tem ali certificação automática, foi incluído uma lista suspensa, ali um drop-down list, apenas com as versões atuais suportadas pelo motor. Então, a ideia aqui é que nos testes automatizados, ao cadastrar uma API, o usuário vai selecionar a API na lista suspensa, vai selecionar a versão disponível ali na lista suspensa também, e o teste automatizado vai corresponder àquela versão que foi selecionada pelo usuário. Então, dando aqui exemplo da API de pessoas,
O usuário tentar cadastrar vai ter ali a versão 1.6.0 e a versão 1.5.1 disponíveis no drop-down. E ao cadastrar a versão 1.6.0, seria feito o teste da API referente ao Open Insurance Products and Service versão API teste. Desculpa perguntar, mas você está exibindo alguma coisa porque não está aparecendo nada na tela. Perdão, acho que não Aqui. o slide. Pra mim estava aparecendo. Está só no slide, mas está parado. Está aparecendo. Aqui está normal. Aqui também. Também. Então deve ser aqui. Tá bom, beleza. Aqui normal. Mas está aparecendo o que ele está exibindo, versão tal. Permite, o nome está só na tela. Workshop, multiversionamento, APIs, é isso? Por favor, Elton, Não, você ele poderia tá no entrar e slide 7. sair da agenda Tá bom, beleza. para ver se o problema resolve? O resto tá certinho, né? Perfeito. Pode seguir. Então, a ideia é que cada uma dessas versões corresponda ali a um plano de testes no motor de conformidade e, tendo sucesso nesse plano de teste, a API vai ser adicionada. E aí a questão principal aqui é que ambas as APIs podem ser adicionadas ao diretório ao mesmo tempo. Então eu vou compartilhar aqui, fazendo uma simulação no próprio diretório de como essa mudança impactou. Deixa eu pegar aqui. Então, no cadastramento de uma nova API, o usuário seleciona aqui a API que vai ser adicionada. No caso, vou dar um exemplo da API de Person, que vai ter as duas múltiplas versões. E aqui vai ter as duas únicas versões disponíveis para essa API atualmente. Então, fazendo o teste aqui com a versão 1.3.0, vou pegar um exemplo aqui, ao caso de uma API que está aplicada ali no diretório de participantes. Ao adicionar aqui o usuário clicar em Save, vai ser rodado ali o teste no motor de conformidade, referente a essa versão. A API é adicionada aqui e o plano de teste referente que foi executado aparece aqui na URI. E o usuário vai consultar o sucesso do plano. Então aqui a gente selecionou a versão 1.3.0, que é referente a esse plano aqui. E aí, mostrando também, mostrando aqui para a versão 1.5.1, plano de testes correspondente deve rodar para a versão correta. Aqui, no caso, provavelmente a API ainda não está atualizada para essa versão, mas é possível visualizar aqui que o plano de testes é diferente que foi executado para cada uma das versões. Então, só mostrar demonstrativos aqui, vou testar uma API que está funcionando aqui para essa versão também, que é a versão mais atual. E aqui também as duas APIs então foram adicionadas e estão presentes no diretório ao mesmo tempo. E aí o plano de teste correspondente. E aí, sucesso no teste no motor de conformidade. Acho que questão de demonstração e explicação era isso.
Acho que a gente pode partir para as dúvidas agora. Victor, pois não? Pode falar. Boa tarde, pessoal. Olha, a minha dúvida é o seguinte, eu tenho que manter o dado, vamos supor assim, estou na API versão 1.5 e eu tenho que manter lá disponível a versão 1.4 e 1.3, certo? A minha dúvida é assim, conforme vai tendo o rollout, as versões antigas vão ficar com dados antigos ou um dado novo ele precisa ser distribuído e redesenhado para as APIs? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Por exemplo, estou na versão 1.3. Eu tenho aquele dado. Passou para 1.4, eu preciso manter o mesmo dado nas duas versões ou o dado na versão velha pode ser velho? Victor, acho que eu entendi sua pergunta. Vamos lá. Vamos falar de Pearson, que foi explicando demonstrado... melhor, é assim, ó. Explicando como funciona aqui na Porto. Eu tenho uma mensageria e o negócio vai postando eventos para mim. Então, quando vem postando dado, ele está postando dado. Aí, qual que tá a briga aqui? Eu falei para o negócio, agora vocês têm que postar para mim os dados na versão 1.3, 1.4 e 1.5. Ele, não, eu não quero. Eu vou te mandar o último dado que eu tenho aqui. Você que transforme este dado e armazene no banco de dados nas 3 versões possíveis. Aí, qual que é a minha pergunta? Mensageria rolando. Tá ativa a versão 1.3, beleza. Aí saiu a versão 1.4, eu falo, negócio, começa a postar a versão 1.4, ele fala, beleza. Aí 1.3 já ficou com dado velho, tá lá no banco de dados velho. 1.4 tá rolando. Ficou um pouco mais clara a pergunta? Eu acredito que sim. Mas vamos lá. A 1.3, né, você desenvolveu com aquela determinada especificação da Swagger. E você veio no diretório e publicou ela, correto? Certo. Correto. Aí, por uma questão de release ou por uma necessidade de hotfix, aquela API precisou passar por modificações. Essa 1.3 que você acabou de desenvolver, ela já está publicada, já está certificada, está lá. Você não vai mexer nela. Entretanto, você vai precisar desenvolver as novas atualizações e publicar a nova versão com uma 1.5. E como o Fabrício demonstrou, vão ficar as duas APIs disponíveis. A 1.3 com aquela determinada demanda, sem a correção do hotfix, e a 1.5 com a nova versões corrigida, com as novas atualizações da API. Seria essa a sua dúvida? Acho que você não conseguiu entender muito bem a dúvida. Por exemplo, assim, a versão 1.3, a pessoa me consulta, eu tenho o dado. Se ele me consultar na versão 1.5, eu não vou ter o dado. Ah, tá. Mas peraí. Aí vamos pensar assim, Victor. A 1.5 você não vai ter o dado. Se for uma questão de informação obrigatória, aquela API obrigatória, e você não ter esses dados, por quê? A pergunta seria por quê? Então, acho que, na teoria, você nem teria certificado essa API, porque você não conseguiu passar nos testes, porque você ainda precisa implementar algo na sua casa para que esses dados cheguem na ponta. Sim, eu vou ter dados, mas não os dados do mesmo cliente. Por exemplo, chegou uma alteração de uma apólice. A versão corrente é 1.5. Eu só vou cadastrar essa apólice na versão 1.5. Não vou portar ele para a versão 1.3. Mas aí vai depender do seu receptor. O seu receptor que vai solicitar para você, para a transmissora, qual a versão que ele quer que você disponibilize as informações. Se ele solicitar que ele quer na 1.3, você vai devolver na 1.3. Agora, se ele falar assim, eu quero uma range da 1.3 a 1.7, qual que você tem? Você vai retornar para ele a mais atual, que você tem disponível. Suponhamos que você tem uma API de Pearson, tem 1.3, 1.5 e 1.7. Só que você tem implementado 1.3 e 1.5. Numa requisição da receptora para você, ele vai falar assim, Porto, entre 1.3 e 1.7 me retorna a sua maior versão. Você vai retornar os dados para ele no 1.5. E o seu response, né? Você fala assim, olha, tá aqui os dados da policy com a versão 1.5. A receptora que pediu, ela tem que estar apta para fazer a leitura da 1.5.
Eu entendi a sua resposta. É que eu tenho uma dificuldade técnica aqui por conta da arquitetura, como a gente desenvolveu o projeto. Claro, Victor, mas assim, mas ficou claro ou ainda não ficou claro a questão? Ainda assim, a sua dúvida ainda persiste? Ficou claro, eu só não sei como resolver esse problema internamente aqui. Entendi. Pela arquitetura que eu tenho. Entendi. Porque o negócio, ele chaveia. O negócio, ele tá me provendo dado na versão 1.3. Quando eu falo para ele 1.4, ele chaveia para 1.4, ele esquece 1.3. E aí eu não vou ter aquele dado na versão 1.3. Eu vou ter que fazer uma transformação, como middleware, e vou ter que gravar no banco de dados a versão 1.3. E aí corro o risco de gravar dados inválidos lá, enfim. É mais esse problema de transformação de dados. Mas só que aí, Victor, na 1.3, você não concorda que a API ela está com uma versão desatualizada e esse dado novo que foi adicionado na 1.5, você não precisa retornar? Porque você vai, na 1.3, você vai retornar as informações exatamente que estão na 1.3. Você não vai retornar nada mais. Se na 1.5 sofreu evolução, a 1.5 tem evolução, mas a 1.3 não. Então, você não vai retornar esse trecho adicional, esse bloco de código adicional da 1.5. Você não retorna na 1.3. A API não tem essa informação. É que eu acho que a questão aí, eu acho que o que ele está tentando passar para a gente é assim, eu acho que é mais a questão de dados, tá? Me corrija se eu estiver errado. Pensando lá na frente, em fase 2, por exemplo, se teve uma atualização de endereço de um segurado lá de uma pólice XPTO, ele vai atualizar no banco de dados e para ele eu acho que ele atualizaria na maior versão. Aqui no versionamento, eu acho que só a minha maior versão vai ser atualizada. Eu acho que para a questão de multiversionamento, independe do dado. O multiversionamento que vai ser realmente afetado é a estrutura do response e até mesmo a estrutura do request. Me corrija se eu estiver errado. Se eu tiver lá na fase 2 um endereço atualizado, eu vou atualizar o meu banco. Quem estiver chamando uma policy independente da versão, eu tenho que mostrar o endereço. Né? No meu ponto de vista, é o endereço que tem que ser o correto, é o último endereço. Agora, perfeito. A estrutura do response que eu vou devolver, aí sim varia de acordo com a versão que for colocada. Se for a versão 1.3, eu vou devolver a estrutura do response na 1.3. Não, a pessoa chamou 1.5 e na 1.5 tem lá mais informações no response, aí sim eu vou devolver aquelas informações novas agregadas a 1.3. Agora, a nível de dado, aí eu acho que independe de versão, né? Eu teria que mostrar a versão mais recente. Perfeito, Isa. Perfeita leitura. Eu tenho... também. Oi, Elton, acho que está truncado o seu áudio. Se você estiver escutando, eu queria fazer uma pergunta aqui. Pois não. Se você estiver, dependendo de onde você está, se a conexão estiver ruim, se você quiser escrever no chat, a gente responde também. Vocês estão me escutando, porque assim, eu entendi aí o ponto do Vitor, né? Eu acho que acho que é um ponto de atenção interessante que ele falou, porque basicamente eu tenho... Vamos supor que não tivesse versionamento de API. Exemplo aí, Vitor. Toda vez que a gente coloca uma API que a gente alterou, adicionou alguma coisa, vamos supor que não tivesse versionamento. O cliente, você é obrigatório... Trava seu som, Elton. É mais atual. Opa, desculpa. Porra, meu som tá foda aqui. A dúvida aí, a dúvida é a seguinte, qual é o momento em que eu precisaria, tipo assim, desabilitar a versão mais antiga? Tipo, pô, já tem 10 versões lá. Pô, eu não quero mais que ninguém use aquela versão, que ela está muito desatualizada e, inevitavelmente, por exemplo, eu resolvi um hotfix que, por exemplo, não put lá, pô, eu não quero que cometa aquele erro, eu não quero que entre isso aí, entendeu? Você responde, Fê? Respondo. Elton, essa parte de governança das versões, de quando ela tem que ser descadastrada, isso vai ser pela estrutura inicial. A gente vai, a partir do dia 30 de novembro, né, que vai ser quando a gente começar a rodar o multiversionamento, a gente vai mandar e-mails mensais para todos os participantes, indicando qual é a data de validade
da API desatualizada. Então, por exemplo, a gente tem a 1.3, que vai ser deprecaada, e a 1.5, que vai ser a versão atual da API de pessoas, da fase 1. A gente vai mandar mês a mês, durante 180 dias, então 6 meses. Olha, a API, a data limite dela de vida é de até 30 de... agora de cabeça eu não vou saber. Junho. 30 de abril. 30 de junho. Obrigada, Mal. 30 de junho. Então, dezembro a gente vai mandar, janeiro, março, abril, maio e junho a gente manda. Olha, essa é a data limite de expiração dela, vai até 30 de junho. Então, para vocês terem no radar, para evitar que, eu tenho que fazer a governança, agora eu preciso tirar, agora eu preciso deixar viva, essa parte de governança está com a estrutura inicial. E também a gente colocou dentro do portal do desenvolvedor uma parte de multiversionamento que está lá essas regras também que a gente estabeleceu, tá bom? Tá claro? Beleza, ficou claro. Ficou claro, sim. Oi, Eric, pois não? Oi, boa tarde, pessoal. A primeira dúvida aqui, na verdade, é uma pergunta. Qual versão exatamente que vai entrar de Person, por exemplo, em 30 de novembro? 1.5.1 eu confirmo. 1.5.1 junto com a 1.3.0? Perfeito. 1.3.0 é de março, né? Mas isso, vamos lá. E é 1.5 que é a última hotfix que disponibilizamos no início da semana. Sim, a gente não está entendendo aqui como que o motor vai entender para fazer o teste estrutural da 1.3.0, sendo que a partir de 30 de novembro, a gente vai ter o multiversionamento. Então, quando a gente não passar os headers de XV, XMINV, teria que retornar a maior versão possível, visto que a URL é a mesma. Mas como que isso vai acontecer para a versão 1.3.0, sendo que aí eu estaria na 1.5.1? Eric ou Fabrício? Oi? Fabrício? Não, o outro Eric, da Radiant. Ah, tá. Desculpa, foi mesmo. Tranquilo. Confundiu aqui. Vocês entenderam, Fabrício? Eric, não sei se vocês estão nos ouvindo. Será que eles estão me ouvindo? Eric, Fabrício? Estamos ouvindo, sim. Responde, Fabrício. Acho que o Fabrício travou. Você pode repetir esse final da pergunta, que também travou para mim? Posso sim. Então, a partir de 30 de novembro entrará no ar o sistema de multiversionamento para aquelas 3 APIs. Para a Person, por exemplo, a gente vai ter 1.3.0 e 1.5.1. A URL delas são as mesmas. Como que o motor, na versão 1.3.0, no teste dele, estrutural, vai conseguir fazer o teste, sendo que a URL é a mesma, na versão 1.3.0, tendo que o teste não passa headers lá de XMINV e XV, ou vai ser alterado para passar? Exato, a gente, olhando aqui para esse finalzinho mesmo da mudança no teste, mas a ideia, e a gente pode até mostrar novamente, Fabrício, eu peço para você compartilhar a tela aqui com o pessoal em relação àquele teste bem sucedido, mas a gente também adaptou os testes para suportar essa mudança de versionamento. Então, não é mais só fazer um get no teste. Agora a gente faz alguns gets no teste, ou no get contra endpoint, passando headers diferentes, avaliando tanto cenários de sucesso quanto cenários de insucesso. Certo. Na Então, 1.3.0, então, ainda vai ser corrigido isso, porque eu fiz o teste ontem ainda e não tinha esses testes aí para a 1.3.0. Eu não estou com um cronograma aqui. A 1.3.0 ela já está aberta para certificação? Na verdade, ela foi certificada em março. Isso, ela teve a certificação em março, que seria a versão que já existe a certificação. Na verdade, pelo que eu entendo, ela não precisaria passar por uma recertificação, pelo que vocês comentaram da Radiant, porque ela já existe, ela já está certificada. Os participantes, elas vão certificar só na nova versão, que contém o header, entendeu?
Esse é o ponto. Por isso que não precisa ajustar a API deprecada. Essa é a ideia aqui, Eric, participante. É isso mesmo. Certo, então, Beleza. aí volta a minha pergunta. No dia 30 de novembro, nós temos que estar no ar somente com a versão 1.5.1 de Person. Eu posso deixar de lado a 1.3.0. Não, a 1.3.0 ela vai continuar existindo. Aí a gente faz essa governança para existir. Por quê? Por conta do calendário do Open Finance. O Open Finance, ele ainda vai ter 180 dias para se adequar para 1.5.0. Eles não conseguem fazer ao mesmo tempo, no mesmo pace que o Open Insurance. Então, para a gente evitar que tenha um cronograma único de Open Finance e Open Insurance, tirando a nossa autonomia aqui de ajustes de APIs, a gente colocou o multiversionamento. Então, sempre a API anterior, no caso a 1.3.0, que já está certificada, ela vai continuar no diretório por 180 dias para o Open Finance ainda conseguir consumir nossos dados. Para quem está dentro do Open Insurance, todos os participantes já vão estar dentro da 1.5.0. Então, dentro de vocês, o compartilhamento sempre vai ser na mais atual e já vai estar com header e multiversionamento. Entendeu? Então, a gente está assumindo que na versão 1.3.0 de Person, agora eu tenho XV e XMINV, porque senão não consigo chamar ela. A URL é a mesma. Faz sentido, Eric. Se você não passa os parâmetros no header, ele vai retornar como se fosse a última versão. Sim, vocês estão corretos. Então, Porque a 1.3, de fato, eles não têm essa característica no header. E como que o endpoint é o mesmo, para retornar 1.3, precisaria estar indicando essas informações. correto. Como a gente tem os processos internos aqui de fazer testes no motor, não teria como, então, ajustar o teste do motor de 1.3.0 para fazer a validação conforme a versão dele mesmo? Porque o que vai acontecer? Quando a gente colocar o URL lá de o endpoint na versão 3.0, vai retornar 1.5.1 e vai falhar o teste. A gente não usa o motor aqui só para certificação, a gente usa também para garantir que a API está conforme. Nós vamos internalizar isso, Eric, e a gente retorna, mas faz sentido. De fato, como que a 1.3, pelo menos até no response, não está explícito, né? O cabeçalho, o header, não teria como fazer a leitura, né? Como vai saber? Acho que faz sentido, é pertinente a sua pergunta. Nós vamos verificar e a gente retorna. Obrigado, pessoal. Oi, Vitor. Vitor caiu. Lucas. Opa, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Posso falar? Ô, Victor, pode sim. Pode sim. Segura aí, Lucas, por favor. Só complementando a dúvida do Elton em relação a tirar a versão, né, que a Fernanda explicou, mas, por exemplo, se eu tiver uma versão que, por acaso, sei lá, a minha SI fala que eu não posso continuar com essa versão porque ela tem uma dependência que tem uma alta vulnerabilidade dentro dela e eu tenho que fazer só um ajuste de dependência, eu vou ter que gerar uma nova versão. Mas eu não posso continuar com essa versão no ar. O que a gente faz em relação a isso? Como a gente gera comunicação? Sei lá, eu tenho a 3.1, a 1.3 e aí eu vou ter que gerar 1.3.1, por exemplo. Mas a 1.3 não pode mais estar online, por questões de segurança. Mas aí se for uma questão de segurança, com certeza, aí a gente comunicaria a própria estrutura. Interno, tô falando de dependência interna aqui, na nossa API. Assim, só tem um cenário, assim, eu preciso expurgar, preciso tirar uma aplicação, preciso tirar uma versão online. Não posso continuar mais com uma versão. Ok, mas cada caso, né, deverá ser analisado. Mas vamos pensar, se a 1.3 está com problema, suponhamos que a 1.4 também deveria estar com esse possível problema de segurança, concorda?
É que eu não estou imaginando que tem 1.4, por exemplo. Vamos dizer assim, vai, tô na 1.5, vai. Tá bom. Aí passa lá, o pessoal fala, putz, vocês estão usando uma dependência aqui que não tá legal, sei lá o que, precisa trocar, só, tipo, eu preciso gerar uma nova, então vou fazer a 1.5.1, por exemplo. Mas a 1.5 não pode mais estar online, porque ela representa uma ameaça para a gente. Como que eu faço? Assim, obviamente, se eu remover ela, vai causar um problema com as outras companhias. Aí, Vitor, assim, a gente entende que a participante deveria resolver esse problema de segurança e deixar apta essa API, deixar disponível. Agora, se for algum problema de segurança do diretório, algum certificado, um BRK que tenha sido exposto, uma chave de segurança, aí, sim, aí são outras medidas que deverão ser tomadas. Mas se é um problema interno de vocês de segurança, que, sei lá, por alguma falha sistêmica, sim, a API vocês precisam torná-la apta o mais rápido, o mais breve possível para que as participantes possam consultá-la. Eu entendo, mas a questão é, assim, é justamente isso do versionamento. Aí eu coloco a 1.1 no outro dia, mas a 1.5.1 no outro dia, mas a 1.5 não pode mais estar online. Essa é a questão. O que a gente faz? Assim, Então, tem algum procedimento, tem algum canal de comunicação para gerar um alerta às outras, para as outras se adaptarem rapidamente ir para 1.1, para a gente tirar o mais rápido possível? É isso que eu estou querendo entender. Qual seria essa comunicação em relação às outras participantes para que ninguém seja afetado com um erro interno nosso, assim? Perfeito. Bom, aí vocês podem comunicar o próprio secretariado, chamar a estrutura, que nós ficamos como responsável por comunicar as outras representantes por intermédio de um comunicado e até mesmo, se for preciso, remover a sua API do diretório, como você mesmo citou, para que isso não cause problemas. Mas, sim, precisa chegar até a nós, obviamente, toda a equipe de segurança, que o GT de segurança irá tomar todas as precauções possíveis para que não haja impacto tanto para vocês quanto para todos os participantes. Então, sinalize. Não, tudo bem. Só para saber aqui, caso... Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Não sei se tem alguém na frente aí, desculpa aí. O Lucas, Elton, só um minutinho, por gentileza. Lucas? Pessoal, em relação às versões, vocês estão utilizando 1.5.0 e 3.0 como exemplo, ou são de fato as versões que vão colocar no ar? De Person, sim. Tá, é que de Person especificamente, no dia 28/9, tem 1.4. Vocês liberaram a 1.5.1. Isso. Dia 18 de agosto a 1.50, no dia 24 de julho a 1.40. Então, entre Perfeito. a 1.30 e a 1.50 tem várias versões. Eu pulo essas, ignoro. Você vai se manter a 1.5 e a 1.3. A diferença da 1.4 para 1.5 é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a 1.51 ela tem alguns campos foram tirados a obrigatoriedade. Eles se tornaram facultativos. Tá, então eu ignoro a 1.5.1. Não. A 1.5.1 mantém. 1.5.1. Então é a 1.5.1 e a 1.30 apenas. Isso. A mais recente e a versão de março. E a de março. As Perfeito. duas, entre elas, eu ignoro. Perfeito. Aí outro ponto pelo menos eu tenho dificuldades de encontrar as versões anteriores. Então, por exemplo, se eu quiser ter acesso ao Swagger da versão de março, eu não sei o que eu faço. Assim, a gente tem internamente aqui o hábito de salvar, mas porventura, se tiver algum lugar dentro da área do desenvolvedor, eu não sei onde fica. Quando eu clico em download da especificação, é sempre a mais recente. Agora, já que a gente vai ter que manter mais de uma, seria interessante a gente ter acesso às versões antigas também, sabe? Então, possivelmente tem, tá no changelog, tá, Elton? Elton não, desculpa, Lucas. Mas isso já é uma solicitação recorrente e nós vamos providenciar, tá? Que quando você entrar numa API mais nova, que lá tem lá o release notes e as datas, nós vamos providenciar que as versões anteriores também ficam disponíveis lá, tá? Mas, em todo caso, eu vou até compartilhar aqui com vocês, mas está no GitHub do OpenShirt, tá? Vocês podem conseguir o histórico lá, mas, sim, para ficar mais fácil, sem sombra de dúvida, nós vamos disponibilizar no portal do desenvolvedor.
Exato. Obrigado, pessoal. Vini, você quer comentar alguma coisa? Oi, Elton. Opa, eu tenho uma pergunta, ela é um pouco mais técnica, tá? Mas ela acho que é importante aí, talvez, para sanar alguma dúvida do pessoal. Quando a gente faz a publicação nesse portal das versões, a gente está publicando a versão do Swagger dessa API, ou a gente está publicando um artefato dessa aplicação. Vou melhorar aqui o meu exemplo, por exemplo. Quando eu gero uma API, por exemplo, em Java, eu gero essa API em Java, eu faço o deploy dela lá no servidor, um artefato mini-api.jar lá, que roda num container e vai estar disponível ali no servidor. E essa API ela tem o Swagger, as normas ativas e tal, beleza. Eu não entendi porque quando o Vitor perguntou, isso me deu essa. Vocês estão me escutando aí? Todo mundo ficou travado aqui para mim. Sim, estamos escutando. Ah, tá. Foi só na minha vez que trava. Então, assim, a minha dúvida é, quando a gente publica uma nova versão, a gente publica uma versão que tem a ver com uma alteração que foi feita nesse Swagger, ou seja, num novo atributo, numa nova rota, em alguma coisa desse tipo, e não em algo interno da API, né? Vocês conseguem tirar essa dúvida? Ou seja, por exemplo, ele deu um exemplo de vulnerabilidade. No meu caso, se eu tivesse um problema de vulnerabilidade, uma dependência, uma coisa, a versão do Swagger continuaria vulnerabilidade e a API eu continuaria na mesma versão, não precisaria publicar uma nova versão de API, que seria algo interno ali da minha aplicação. Então, eu fiquei confuso nesse sentido. Então, quando eu publico uma versão do meu Swagger, deixando bem claro que seria a documentação técnica de todas as rotas, atributos e models dessa API, ou estou publicando um artefato que aí eu não tenho como mudar. Tipo assim, quando eu coloco lá tenho que colocar o meu jar, que vai rodar em algum lugar, não posso mudar mais, então teria que publicar uma nova versão obrigatoriamente. Vocês entenderam a dúvida? Eu entendi. É o primeiro caso, né? Então, a versão que está publicada no diretório é o contrato de dados, né? Então, por exemplo, eu também fiquei com essa dúvida quando a gente estava conversando com o Vitor, mas eu entendi, acho, o seu ponto. Então, por exemplo, caso tenha alguma vulnerabilidade que você encontre no seu código, né? Você vai fazer uma alteração ali, mas a versão que fica cadastrada no diretório, por exemplo, 1.5.1, 1.3.0, é a versão do contrato, né? Então, você não muda isso por você ter feito alguma coisa internamente. Aquilo ali representa a versão do Swagger, né? A versão do YAML, a especificação que você está seguindo, né? Então, aí, assim, internamente você vai ter um outro número de versão, né? Que é do seu software em si, mas você cadastra no diretório, assim. Eu achei bacana deixar claro isso, não só para tirar minha dúvida, mas, então, a gente está falando aqui de contrato. Então, enquanto você não alterar a versão do seu contrato, da sua API, ainda continua na versão dela. Só vai alterar, versionar a API quando for alterar contrato. Se for alterar qualquer coisa interna, qualquer política, qualquer mudança lá dentro, de atualização de código, ou refactor, sei lá o quê, se o contrato for o mesmo, não faz sentido ter nova versão. Isso. Obrigado. Harley. Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha dúvida mais é em cima da questão das chamadas, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a gente tem uma API que já está publicada, a versão 1.3 e 1.4. Aí, vamos supor que abriu uma versão 1.5, mas eu não desenvolvi ela ainda dentro do meu processo, ok? No caso de uma chamada de alguma outra congênere para essa versão 1.5, se ele me chamar, é só para eu ter um entendimento, tá? Se ele me chamar passando só o XV, eu tenho que devolver para ele como? Falando que eu não tenho essa versão suportada ainda. É isso mesmo? Ou eu tenho que mandar na versão mais recente que eu tenho? Ou, no caso, a versão mais recente eu mandaria só se ele me mandasse o XMinV.
Não sei se ficou clara aí a pergunta. Acho que tem que estar na API, não tem, Vini? O retorno? Eu não lembro se está convencionado. Acho que sim, está convencionado um código específico de erro, caso você não consiga responder, mas eu não lembro de cabeça qual. Mas sim, caso você não consiga Acho que responder é a versão. not supported. Acho que é alguma coisa assim, 406 not supported. Isso, eu acho que é algo nesse sentido, eu só não lembro qual exatamente. Tá. Então aí nesse caso, por exemplo, se ele me mandar somente o XV Eu quero a pedindo a 1.5. Você não eu tem? posso retornar para ele que é not supported. Ok. Perfeito. Mas se ele me mandar, por exemplo, o XV range. como 1.5 e o minv como 1.3, eu posso mandar para ele a 1.4, que é a mais recente que eu tenho. Dentro dessa range, sim. Você vai retornar, ele passa uma range e você retorna a última versão, a versão mais recente que você tem. Tá correto. Entendi. Perfeito, que aí eu retorno, quando eu retorno os dados para ele, eu também mando um XV informando qual é a versão que eu estou gerando, e aí do lado dele ele tem que estar preparado também para consumir em todas as versões. É isso mesmo, Perfeito. né? Exatamente. Beleza. Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Elton, você de novo? Ou melhor, você de novo não, mas você está com a mão levantada, você tem mais algum questionamento? Opa, eu não tinha, mas eu tenho agora. Opa, legal. Manda aí. A situação é a seguinte, como o nosso time tem acesso à publicação dessa API, porque eu sou novo aqui no time, eu devo ter entrado aí não faz nem 2 meses, então eu fiquei responsável pelo Open Insurance, mas eu não tenho acesso a nada de versionamento, eu até vi na documentação esse XV, que eu não tinha entendido, era nada, mas agora eu entendi o que quer dizer. E como é que eu faço para publicar e saber o que a gente já publicou lá? Tem como eu saber isso? O que aqui a Brasil Cap, o que a gente publicou aqui daqui da TecBan, né? Se tem o que a gente já tem lá? Eu não tenho acesso a nada disso por enquanto. Eu tenho como ter acesso? Já está rolando? Acho que vai depender assim, geralmente vocês têm um administrador no diretório, né? Que a pessoa, assim, não sei se você já entrou no diretório, né, mas o diretório é onde vocês fazem os cadastros das suas APIs, das suas informações. Aí tem alguém aí da Brasilcap, não sei se você falou Brasilcap, desculpa, mas tem alguém aí dessa empresa que é o administrador, ele consegue te adicionar lá para você ter acesso a esse site, né? Que é um diretório, lá você acessa, lá tem um cadastro dessa empresa, esses servidores onde tem suas APIs. Aí a gente precisava identificar a pessoa que seja esse administrador, mas acho que você pode também abrir um chamado no Service Desk. Assim, você pode tratar isso internamente aí com o pessoal, mas caso necessário, você pode abrir um chamado aqui no Service Desk também, que a gente vê o seu cadastro. William? Opa, eu de novo. Quando o Harley estava comentando ali a respeito das versões, então me surgiu uma dúvida. A gente tem a possibilidade de retornar lá um 406, caso não seja uma versão que eu suporte, né? Provavelmente já foi levantada essa bola, mas se eu tenho a possibilidade de devolver um 406, eu tenho a obrigatoriedade de manter o multiversionamento no diretório? Ou tentar ser um pouco mais simplista. Se eu quiser manter sempre, vamos dizer lá em 30 de novembro, eu vou manter sempre a 1.5.1 e não vou colocar a consulta da 130. Se alguém me chamar como 130, eu vou responder um 406 que eu não suporto mais essa versão. Então eu estou mantendo o meu diretório sempre em up-to-date, né? Eu posso receber alguma retaliação, alguma notificação, alguma coisa assim? Olha, William, de fato, assim, o diretório, quem administra são os próprios participantes. Vocês podem lá simplesmente ir remover a qualquer momento aquele endpoint. Agora, o que pode acontecer também, exatamente, uma congênere aí que queira chamar a sua API na versão anterior e não tenha, e eles abrirem uma solicitação aqui para a estrutura falando que não tem, né? Abrir um chamado aqui e falar assim, ó, a participante XPTO não tem a versão 1.3.
caberá a estrutura, né, entrar em contato com vocês e perguntar, viu, a API de vocês está fora, aconteceu alguma coisa. Enfim, não existe assim, falar assim, vocês vão ser penalizados, vão ser oficializados? Não sei. Aí caberá ao regulador, de repente, se isso chegar ao regulador, e eles comunicarem vocês, falar, empresa XPT, por que a API 1.3 vocês retiraram antes do prazo? É meio que uma quebra de regras, não seria regras, né? Mas uma quebra entre Boa o próprio, vizinhança entre o próprio o ecossistema, ecossistema. né? Entende? Não, beleza. É mais para... abre uma disputa, assim como no processo operacional mesmo, sei lá, se a participante receptora chama vocês como transmissor e vocês não respondem, vocês não dão o suporte, enfim, eles podem abrir uma disputa e aí sim, na disputa, há penalização até financeira. Sim. Bom, beleza. É mais para deixar claro o entendimento, porque senão a maior parte vai e faz um desenvolvimento que não é pequeno, né, para manter o multiversionamento, e de repente existe a brecha de devolver um 406 e fica por isso mesmo, então meio que não faria muito sentido. Não mas o correto, né, pelo ecossistema, sim, assim como você, de repente, você também precisa chamar uma transmissora com uma versão anterior, então a regra, assim, o multiversionamento deve manter esse período de 180 dias. Tranquilo. Obrigado. Oi, Felipe. Oi, estão me escutando? Sim, ouvimos. Joia. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou fazer 2 perguntas, mas talvez já tenha sido respondido. Pode ser que tenha comido bola, mas aí Imagina. eu até mandei aqui no chat, mas aí eu vou reforçar por aqui. Bom, dois pontos, né, no caso, relacionado a dados, ok? Olhando para o versionamento. Eu tenho ali, entre uma versão e outra, pode surgir campos que são obrigatórios ou deixar de ser obrigatórios. Eu teria que fazer a distinção desses campos, né, no caso, da minha estrutura, mediante a evolução, no caso, a mudança desse versionamento. Eu teria que fazer essa tratativa também? Pensar nesse ponto também, ou não? Será que vocês entenderam? A sua pergunta é a mesma que a minha. É o dado. Eu preciso portar o dado para a nova versão? Eu posso simplesmente falar para o cliente, não, esse dado eu só vou ter na versão 1.3, na 1.4 eu não tenho. Exatamente. Então, Victor, mas aí que, tipo assim, aí, óbvio, o dado, você só tem o dado na 1.3, mas aí como é uma regra de negócio de vocês aí, né? É porque muda o relacionamento, né? Você tem hoje, por exemplo, eu vou falar uma estrutura interna, mas só para trazer um contexto, tá? Você tem uma coluna XPTO e ela faz o relacionamento com uma outra tabela, né, que vai trazer essa informação. E, no caso, a princípio, ela é obrigatória, ok. No próximo versionamento, ela não é mais obrigatória. Ou seja, eu posso ter os dados da coluna A, mas não necessariamente eu preciso ter o relacionamento. E esse não relacionamento condiz ao dado que não é mais obrigatório. Então, pode acontecer de ter mais informações que eu posso vir a disponibilizar. E aí, eu devo fazer também a tratativa relacionada também no versionamento voltada a dados? Olha, entendo que sim, porque vamos pensar, beleza, na 1.3 você não tem essa informação. Na 1.5, a API passa por reformulações e você precisa disponibilizar essas determinadas informações. Você vai precisar desenvolver até para certificar essa API. Como que você vai certificar essa API sem ter essas informações? Se for campos obrigatórios, por exemplo. Tá, beleza. Então, você teria que implementar. Eu teria que implementar, mas eu também teria que manter a implementação antiga para poder abordar o cenário que existia. Sim.
Então, beleza. Então, eu teria que, então, manter o versionamento tanto na parte da API, quanto na parte também voltada aos dados. A gente entende que sim, tá, Felipe? Sim, as informações, de certa forma, precisa chegar na outra ponta. Tudo bem. Aí caberá o desenvolvimento de vocês da melhor forma possível, né? Para você disponibilizar aquela informação. É uma informação obrigatória? É. Uma informação opcional? Bom, se é uma informação opcional, bom, você é opcional, então quer dizer que você não precisa mandar. Aí isso é a questão de você verificar ali no Swagger, né? Beleza, o Swagger é novo, mas foi colocado um campo complemento e depois um outro campo, sei lá, título, algum outro nome, né? Algum outro campo que é facultativo. Você não precisa disponibilizar, ele é facultativo, mas ele é obrigatório. Aí não tem jeito. Se é um campo obrigatório e você não tem essa informação aí na ponta para disponibilizar, de alguma forma você vai precisar implementar para essa informação ficar disponível. Tá, tudo bem. Outro ponto é relacionado aos enumerables que estão ali na API. Caso ocorra alguma mudança na nomenclatura, no enumerable em si, eu também entendo que ele deveria também estar tratando da mesma forma relacionado ao versionamento. Então, tenho tanto que manter o versionamento no anterior, voltar àquele momento ali do enumerable, quanto o novo também. Ele se encaixa na mesma estrutura. Eu fiz o entendimento correto? Sim, mas aí, de certa forma, eu acho que eu compreendi a sua dúvida, né? Então, supomos que um enumerator ele tem 5 domínios na versão 1 e passou a ter 10 domínios na versão 1.5. No caso, se você no momento que alguém, né, uma receptora te chama solicitando a 1.3, você teria que disponibilizar as informações dentro daquele conjunto de enumerator, ou seja, com aquelas 5 opções. Entendi. Mas só que aí pensando numa outra, não sei se isso pode acontecer, né? Mas suponhamos que essa policy sofreu uma alteração e esse campo deixou de existir. Esse domínio deixou de existir, desculpa. Esse domínio deixou de existir e a policy sofreu alteração. Sei lá, vamos pôr que carro verde ou vermelho. Era só isso. Só que depois, cara, sei lá. Bom, enfim, essa é talvez uma analogia meio diferente. Mas se o domínio mudou na policy e você não tem, é um caso que talvez provavelmente daria uma exceção. Não sei, eu de repente colocar outro, teria que ter uma opção outros. Normalmente tem a opção outros, né? Exato. Mas pode acontecer de determinada versão não ter, ou ter aquela condição, e na próxima ela não ter mais, ou então ou até ter mais do que deveria, que é o que você considerou. Sim. Beleza. Na primeira versão ela vai encaixar como outros, e na versão posterior ela vai se encaixar de acordo com o que está sendo esperado. Mas eu preciso também conduzir o código para que me dê o versionamento correto. Perfeito. Então, e aí, suponho, na 1.3, né, que assim, na versão anterior que não tem todos os domínios, mas entretanto ele tem outros, beleza, você vai colocar outros, e todo o campo outros, na maioria das APIs, quando você informa outros, você tem um campo facultativo para informar qual outros. Aí nesse campo descritivo, né, do outro, você poderia estar informando aquele domínio novo que é daquela determinada policy informação. Obrigado, viu, gente? Imagina, Felipe. Vamos para a última pergunta, Frederico? Isso. Boa tarde. Eu só fiquei com uma dúvida ali na questão do motor. A primeira, acho que o Eric até perguntou um pouco sobre, ali se vai precisar fazer uma recertificação da certificação que já foi feita. Não. Porque, por exemplo, não vai precisar ser feito. Não. Das versões antigas, não. Tá. Dia 30/11, por exemplo, a gente vai certificar a versão mais nova.
A mais Perfeito. nova, beleza. A mais nova. Exato. Isso. Quando for lançar uma em março, uma 1.6, eu não vou precisar voltar nessa 1.5.1. Perfeito. Você já está certificada dela, não tem porquê. Tá, beleza. Porém, a versão mais nova, ele faz aquele teste dos headers, correto? Que foi mostrado no workshop, no primeiro workshop. Então, Perfeito. manda xvmin de tal jeito, xv Uhum. de tal jeito, blá, blá, blá. E ali fala que valida o response. Então, ele vai validar o response tanto o antigo quanto o novo na nova certificação. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a certificação agora de 1.6 lá na frente, em março. Quando eu rodar o teste da 1.6 e no teste ele pedia uma versão anterior, ele vai validar o response da versão anterior? Você sabe se tem esse cenário, Fabrício? Não. Especificamente sobre o teste, não sei se pode agora. Vou te trazer depois. Então, Frederico, nós vamos fazer. Nós temos duas pendências, tá, com vocês. A primeira é essa, para saber exatamente como que vai ser o comportamento do motor perante quais são os testes, tá, relacionado a esse tipo de informação. E uma outra questão que a gente vai trazer para vocês é relacionado à versão antiga, a versão 1.3 de Person, por exemplo. Que a versão 1.3, elas não contém o header e o response com o multiversionamento. Ou seja, então, de certa forma, apenas a 1.5 está apta a multiversionar. A 1.3 ainda não está. Então, nós vamos verificar aqui internamente, junto com o GT técnico de escopo de dados, verificar como nós vamos tratar esse assunto, né, na versão 1.3 específico, e a gente retorna para vocês com essas duas informações. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, acho que encerramos por aqui. Vitor, tem mais uma, Vitor? Eu tenho só um comentário. Essa questão do enum bugou meu cérebro aqui. Eu montei uma historinha aqui, ó. Vamos supor, a versão 1.3 aceita os campos A, B e C como enum, né? Como opções de enum. Aí saiu a versão 1.4, que aceita A, B, C, D, E. Beleza. Aí o meu dado na tabela tá lá D. Beleza. Né? Como que eu faço para dado ou elefante, tá bom. não faço. Perfeito, Aí, perfeito. como que eu faço para responder esse dado na versão 1.3? Porque ele não é um enum válido naquela versão. Perfeito. Como ele é válido hoje, ele está numa versão válida. Mas se eu voltar à versão 1.3, vai dar o campo inválido, porque vai falar, cara, o enum dado ou o elefante não é aceito na versão 1.3. Aí eu vou ser obrigado a retornar um dado velho. Então, falar, aí, na época Victor, que a versão 1.3 estava no ar e o meu dado era o enum igual a C, essa era a resposta que eu tinha. Mas hoje ele é dado. Aí ele fala, não, dado não vale, porque dado não existia na versão 1.3. Ele pode bugar, assim, sabe? Tipo, e aí, o que eu respondo? Respondo um dado velho, respondo um dado que eu não vou estar respeitando o contrato? Não. Pode ser você sempre, e como segurador, né? É uma verdade absoluta, você nunca pode mentir para uma seguradora, né? Você sempre tem que responder os dados reais. Sim, 99% das APIs com enumeradores, Victor, elas têm uma quarta opção chamada outros. Então, como você falou, a primeira API tem A, B e C, geralmente, então, vai ter outros. E embaixo de outros, desse enumerador, geralmente tem um campo chamado, em caso de outros, descreva. É um campo opcional. Então, nesse caso, na 1.4, né, que aí teve uma evolução com A, B, C, D, E outros. Sempre vai ter um outros. E aí atualizou a policy. Só que te chamaram a 1.3. A atualização desse segurado é E. Você não tem aí. Só que você tem o campo outros. Então, você vai retornar outros dentro da versão anterior e num campo descritivo embaixo, você poderá informar que a opção, né, o domínio daquele contrato que você está retornando é E. Ficou claro?
Ficou claro, mas foi só um exemplo, porque pode acontecer muitas Claro. inconsistências, né? Pode, assim, Tipo, aí... o formato de moeda, por exemplo. O formato de moeda era um, era outro, agora eu tenho outro, enfim. Eu só tô... Pode, claro, Eu não sim, e vão consigo pensar em acontecer, todos os tá? cenários que vai dar Eu conflito agora, sim, mas é fato. E poderá acontecer, tá, Victor? Poderá, sem sombra de dúvida. Nós sim, respiramos tecnologia, né? Vocês sabem, como nós, todos técnicos, vocês sabem disso, que isso acontece. E vai, sim, e não será diferente aqui. Entretanto, nós, sim, aí por isso que vai existir uma hotfix, uma correção de emergência, algum ajuste, para deixarmos o ecossistema nunca pode parar. O produto ele sempre tem que estar operacional. Se alguma coisa está quebrando o contrato, precisa ser resolvido por intermédio de um hotfix para que esse contrato opere 100%. Por isso que eu perguntei para você se eu posso devolver dado velho. Porque assim, hoje eu estou na mente o quê? Junto com o banco de dados, eu vou gravar o dado e já vou gravar a versão. Eu vou falar, esse registro é 1.3, esse registro é 1.4. Eu vou ter o mesmo dado de cliente duas vezes no banco, uma na versão 1.3 e uma na versão 1.4. Só que pode acontecer da versão 1.4 ter dados mais novos daquele cliente. Aí, se ele me chamar na versão 1.3, ele vai ler dados velhos. Se ele me chamar na versão 4, ele vai ler dados mais novos. Por isso que eu falei, eu sou obrigado a colocar os dados novos na versão velha, porque pode ser que não caiba. A forma mudou. Por exemplo, a versão velha só aceitava enums XYZ. Na versão nova, não cabe o dado, tipo forminha de Lego, sabe? Tipo, eu tenho um dado novo que se eu for tentar empurrar ele na versão 1.3, não vai caber. E aí eu não vou conseguir responder na versão 1.3. Então, melhor seria retornar o dado velho, respeitando o contrato, mas aí é um pouco ruim, né? Porque o cara vai estar lendo dados velhos. É esse quebra-cabeça que a gente está enfrentando aqui no multiversionamento. Entendi. E uma pergunta que eu acho que vocês responderam um pouco incompleta. Assim, um menino perguntou assim, daqui 3 semanas vai sair a versão 1.5. Se eu não tive tempo de desenvolver e começou a operar e alguém me chamar na versão 1.5, eu posso retornar um código que eu ainda não tenho pronto? Falo, não, você vai ter 3 semanas para desenvolver, você vai ter que desenvolver no dia da largada, você vai ter que ter essa versão disponível. Não, se em algum momento você recebeu uma chamada para uma versão que você deveria estar no ar e não está, pode ser passível de multa, talvez, sei lá. Não, vamos lá, Victor. Todas as releases de contratos que a gente solta aqui para os participantes atualizarem suas APIs, a gente dá um tempo considerável. Geralmente, que nem essa de fase 1, se não me engano, foram 3 meses. Nós publicamos em julho e demos a data até 30/11 para que todos os participantes façam essa correção. Só que pode acontecer, chegar no dia 30/11, por N motivos, você não conseguiu participar, você não conseguiu fazer essa implementação. O que vai acontecer? Sim, pelo motor, você não vai cadastrar sua API, você não vai cadastrar no diretório sua API, caberá a SUSEP te oficializar ou não, porque você não fez essa determinada solicitação até a data limite. Isso é normal, como sempre aconteceu. Se alguém chamou uma API sua e ele não deu um range de versão para, olha, de 1 ponto, me retorna entre 1 e 2. Ele falou, eu quero que você me retorne somente a 2. E você não tem a 2 implementada, você vai retornar um código, aí precisa ver lá na API, mas se eu não me engano é 406, o pessoal comentou aqui, você vai retornar um código na API falado não suportado. Falou, desculpa, receptora, mas no momento eu ainda não implementei esta API. Não sei se ficou claro, Victor. Sim, entendi. Joia. Bom, acho que pessoal, isso. Então, é isso. Fala aí, tem muita Fê. gente perguntando para qual versão, né, que deve ser mantida. As versões das APIs de pessoas, previdência, pension plan, capitalização, devem ser mantidas as versões que foram publicadas na release de março e também a que vai ser dessa release que a gente está fazendo agora. De cabeça, eu não lembro qual é o número da versão de cada uma das APIs, mas a gente pode buscar no diretório e fazer um comunicado para vocês para isso. Mas só para vocês terem noção de qual versão vocês têm que buscar, olhar o release notes da release que saiu em março e do release notes agora de novembro
só para essas 3 APIs de fase 1. E aí, pessoal, nós vamos, assim, para o próximo boletim, tá? Fiquem atentos, nós vamos mandar um boletim, vamos colocar algo mais resumido relacionado a essas 3 versões que precisam estar aptas no diretório, e já também vamos responder os 2 questionamentos que estão pendentes aqui conosco. E uma delas é justamente se a versão de março, né, de 23, se ela estará apta, como torná-las aptas a multiversionar se elas não têm o header de response e de request. Tá? Então, fiquem atentos aí que a gente vai fazer essa devolutiva com toda certeza. Beleza? Bom, pessoal, espero que a gente conseguiu esclarecer as principais dúvidas de vocês. Fiquem à vontade em nos acioná-los por e-mail, em acioná-los pelo Service Desk. A gente terá o prazer aí em respondê-los. Esse vídeo, tá? Ele foi gravado, disponibilizaremos em breve no portal do desenvolvedor. Só vocês entrarem no portal do desenvolvedor, do lado esquerdo, no menu Manuais para Participantes, tem lá Workshop, lá ficam listados todos os nossos workshops gravados. Bom, pessoal, agradecemos a presença de todos, tenham todos uma ótima tarde e um excelente dia. Obrigado, Bom pessoal. final de semana também. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Olha, pessoal, boa tarde.